Várias vacinas que estão sendo administradas contra o coronavírus apresentam uma nova técnica de produção. Elas são as vacinas genéticas. Nesse vídeo eu vou explicar para vocês como elas são desenvolvidas e como os vestibulares podem perguntar sobre esse desenvolvimento para vocês, temas correlacionados da biologia clássica. Então vamos começar com definições. Pessoal, vacinação é a ação de vacinar, é a ação de provocar imunidade contra uma doença infecciosa. E o instrumento de vacinação é a famosa vacina. A vacina ela geralmente contém um pedacinho do micróbio, do patógeno que causa a doença a qual nós desejamos imunizar. Só que esse pedacinho aí é só um pedacinho, tá? Não é o micróbio de verdade. Então quando a gente injeta esse pedacinho dentro de nós, o nosso sistema imune detecta esse pedacinho e ele, vamos falar assim entre aspas, ele pensa que está sendo atacado por uma coisa esquisita. E aí o que ele faz? Ele faz uma resposta imune primária, que tem como conclusão a produção de anticorpos específicos contra aquele pedacinho do micróbio, tá? Que causa a doença a qual a gente deseja se imunizar. E aí o que vai acontecer? O nosso corpo aprende a fabricar anticorpos contra esse micróbio, mesmo a gente não tendo colocado ele inteiro dentro de nós, mesmo a gente tendo apenas fingido que pegou a doença que ele causa. E por que isso causa imunidade? Porque quando a gente pegar esse micróbio pela segunda... Perdão, quando a gente pegar o micróbio de verdade, não é pela segunda vez, né? Quando a gente pegar esse micróbio de verdade, aí o nosso sistema imune já vai ter aprendido a fabricar anticorpos contra ele, porque no ato da vacinação, em que a gente fingiu que pegou ele, o nosso sistema imune aprendeu, e aí o nosso sistema imune vai fabricar anticorpos com uma velocidade muito maior, porque é a segunda vez que ele está fabricando defesas específicas contra aquele pedacinho de micróbio, e aí a gente vai conseguir fabricar anticorpos numa velocidade tão mais alta que não vai dar tempo do micróbio reproduzir até um número que nos cause sintomas significativos, que nos leve à hospitalização ou eventualmente até a morte. Pessoal, as vacinas clássicas, elas podem ser de dois tipos. Por exemplo, a febre amarela, a vacina contra ela, tem o vírus da febre amarela mesmo, só que uma linhagem que foi selecionada por cientistas que não consegue se reproduzir muito bem nas células humanas. Então, quando a gente injeta a vacina da febre amarela, tá colocando o vírus mesmo da febre amarela dentro de ti, mas é uma forma super enfraquecida dele, que não vai te causar febre amarela, mas que vai ser detectada pelo sistema imunológico, que vai aprender a fabricar anticorpos contra ele. Se no futuro você pegar a febre amarela de verdade, o vírus de verdade da natureza, aí você já vai, seu sistema imune já sabe como é que fabrica anticorpos contra ele e vai conseguir se defender mais rapidamente e impedir que tu tenha sintomas, hospitalização, morra, essas coisas. Beleza. Já a vacina da gripe não coloca o vírus vivo e enfraquecido, coloca o vírus morto, coloca pedaços de vírus, mas o resultado vai ser o mesmo. Um desses pedaços de vírus vai ser identificado pelo teu sistema imunológico, que vai então fabricar anticorpos contra ele, aprendendo a fazer isso, e se num outro momento, anos depois, você pegar o vírus da gripe de verdade, tá? Esse mesmo pedacinho de vírus da gripe vai entrar em ti, tu já vai saber fabricar anticorpos contra ele, vai fabricar muito mais rapidamente e não vai desenvolver os sintomas. Portanto, vacinas com vírus atenuados ou vacinas com pedaços de vírus com vírus morto são as metodologias clássicas. A Coronavac, a primeira vacina administrada no Brasil, é uma vacina clássica, porque o que tem dentro da Coronavac é o coronavírus, mas uma forma inativada do coronavírus. Porém, lá no coronavírus vai ter algum pedacinho dele que vai ser identificado pelo nosso sistema imune, que a partir daí vai fabricar anticorpos capazes de neutralizar este pedacinho, tá? E aí, se no futuro tu pegar o coronavírus de verdade da natureza, tu já sabe como fabricar anticorpos contra ele, você vai fazer a segunda resposta contra ele, a resposta secundária, que é muito mais rápida e o resultado virá. Detalhe importante, esse pedacinho do micro-organismo que induz a produção de anticorpos, ele é chamado de um antígeno. Na Coronavac e nas vacinas clássicas, o antígeno, esse pedacinho, ele já está dentro da vacina. E por que isso é muito importante de ser falado aqui? Porque nas vacinas novas não é assim. Portanto, aquele conceito de vacina, contém o antígeno do micróbio que causa a doença ao qual se deseja imunizar, ele tem que ser revisto. Por quê? Porque o que você vai encontrar nas novas vacinas genéticas, a de Oxford, a da Janssen, a da Pfizer, a da Moderna, não é o antígeno, são genes que codificam esse pedacinho do micro-organismo, no caso do coronavírus, né?
que a vacina ambiciona nos imunizar. E aí tem duas maneiras da gente jogar esse gene para dentro de nós. A vacina da Pfizer e a da Moderna é uma vacina de RNA mensageiro. Já a vacina de Oxford, da Janssen e a Sputnik também, você vai ter uma vacina de vetor viral. Vamos falar um pouquinho sobre como funcionam cada uma dessas duas vacinas, começando com a de Oxford, que é uma vacina de vetor viral. Então o que tem dentro da vacina de Oxford é um vírus para resfriado, um adenovírus, que é um vírus de DNA, que foi já selecionado para não nos causar sintomas graves se a gente pegar. Só que o DNA desse adenovírus foi geneticamente modificado e ali foi colocado um gene que codifica uma proteína do coronavírus, a proteína Spike. Então quando você injeta essa vacina, esse vírus aí, ele funciona como um cavalo de Troia. Por quê? Do gene do coronavírus. Porque ele vai infectar as nossas células e aí, ao infectá-las, as nossas células vão detectar esse DNA do coronavírus, esse gene do coronavírus, e vão, as nossas próprias células, fabricar uma proteína do coronavírus, um antígeno do coronavírus, que é o que vai ser identificado como esquisito pelo nosso sistema imunológico e vai então desencadear uma resposta imune primária. O que eles podem te perguntar sobre isso? Primeiro, como é que nós fabricamos esse DNA do adenovírus que contém um pedacinho do coronavírus? Através de técnicas de DNA recombinante. Tá? Para você conseguir inserir um gene do coronavírus dentro do DNA do vírus do resfriado, você tem que cortar esse DNA do vírus do resfriado em pontos específicos. E quem faz isso é um tipo de enzima muito utilizada em engenharia genética chamada de enzima de restrição. Tesouras que cortam o DNA do adenovírus. Aí, para juntar esse gene do coronavírus ao DNA do vírus do resfriado, você vai ter que usar a cola, né? Antes usamos a tesoura. A cola é a DNA ligase. Portanto, ele pode perguntar sobre essas enzimas muito utilizadas em engenharia genética para falar sobre como nós construímos o vetor viral. E depois, muito importante, o que vai acontecer com esse gene do coronavírus? Ele vai ir até o nosso núcleo das nossas células e aí as nossas enzimas vão utilizar esse gene do coronavírus, que é de DNA, para fabricar um RNA mensageiro a partir desse vírus, e é a enzima RNA polimerase que faz isso. Esse RNA mensageiro, né, cópia do DNA do coronavírus, vai para o citoplasma, vai ser lido pelos ribossomos das nossas células, que então fabricarão a proteína do coronavírus. Ou seja, uma vacina de vetor viral, ela induz as nossas próprias células a fabricarem a proteína do coronavírus, a fabricarem o antígeno, que é o que vai despertar o sistema imune. E com as vacinas de RNA mensageiro é muito parecido. Só que numa vacina como, por exemplo, a Pfizer, o que vai ter dentro dela é o quê? São cópias de RNA mensageiro que vão codificar uma proteína do coronavírus, a famosa proteína Spike, que aliás também é a proteína que as vacinas de vetor viral induzem à produção. Na vacina da Pfizer, esses RNAs mensageiros que codificam uma proteína do coronavírus, eles são envolvidos por uma membrana lipídica fabricada a partir de técnicas de nanotecnologia. E aí essa gotícula lipídica, com um monte de RNA mensageiro que codificam proteína do coronavírus, é o que é injetado dentro de nós. Essa gotícula lipídica, que tem o RNA mensageiro, é capaz de se fusionar à membrana plasmática das nossas células, e esse RNA mensageiro que codifica a proteína do coronavírus, eu sei que eu já falei 10 vezes, mas o professor tem mania de falar 10 vezes aquilo que é mais importante, pode ser perguntado, desculpa aí. Então esse RNA mensageiro do coronavírus vai ser lido pelos nossos ribossomos, e aí os nossos ribossomos vão fabricar a proteína do vírus, ou seja, né, é parecido com a vacina de vetor viral na medida que são as nossas próprias células que fabricam a proteína do coronavírus numa vacina genética, porque claro, né, o que a gente está injetando dentro de nós é o gene do coronavírus. Nas de vetor viral, um gene de DNA, nas de vacinas de RNA mensageiro, o gene já está na forma RNA mensageiro. As vacinas genéticas, elas têm mostrado uma eficácia um pouco maior do que a Coronavac, que é uma vacina clássica. Um indicativo de que talvez essa metodologia de fazer vacina tenha uma capacidade de imunizar ainda maior, pessoal. E talvez essa pandemia de coronavírus tenha trazido um novo horizonte para a produção de vacinas, até mesmo vacinas contra doenças clássicas que já se tem vacina tradicional, ou mesmo trazer, né, a produção de vacinas para doenças que ainda não tem. Por exemplo, já está sendo testado, né, vacinas de RNA
contra o HIV. E a gente sabe, né, que o HIV ele não tem nenhuma vacina disponível ainda. Então olha só que legal, né, o lado bom da pandemia, né, pode ter sido, né, esse avanço tecnológico que talvez permita novos avanços no futuro. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, curtem, compartilhem aí para ajudar essa informação a chegar a mais pessoas e nos vemos no nosso próximo vídeo. Até mais!